Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Escola de Paz. Hoje com a nossa querida Cissa Geller. Vamos começar aí a convidar nossos amigos. Vamos apertar aí o coraçãozinho para avisar que a gente está online. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, Patrícia. Vamos convidar aí os amigos. Cissa já está com a gente. Por favor, não deixem de apertar o coraçãozinho para comunicar aí que a gente está online. Deixa eu colocar aqui o tema. Ah, Patrícia, isso também acontece às vezes comigo. Quando eu quero apertar o coraçãozinho, a gente acaba apertando sem querer. Essa gargalhadazinha aí, acontece isso comigo também. Boa noite, Mônica. Boa noite com coraçãozinho. Pronto. Vou adicionar a nossa amiga, nossa convidada, Cissa. Já está conosco. Enviei o convite, Cissa. Olá, boa noite. Olá, eu ainda não estou te vendo, só conectou, Eu tô aqui, mas eu eu tô me ainda. vendo. É, Eu tô mas eu. aqui. Tá me É, ouvindo? peraí, eu tô te ouvindo, mas ainda não tá. Você não tá aparecendo pra gente, não. Calma Tá aí. tudo preto? Não, não tá aparecendo nada. Só aparece assim, conectando. Oxi, que estranho. É, peraí, vamos aguardar, porque eu acho que é a conexão aí que tá lenta. No outro celular aqui também não tá aparecendo ainda não. Vamos fazer o seguinte, vou cancelar e vou te mandar o convite, Tá bom, tá bom. tá? Vou fazer isso, peraí.
Te enviei. Apareceu eu. Aê! Ê! Agora sim! Tudo bem? Tudo bom? Estava muito sumida da minha rede social. Tá corrido, trabalhando muito, Ó, eu não gosto que vocês somem, não, fico com ciúme. trabalhando demais, tá bem corrido, tô bem, não tô reclamando, mas eu estou bem cansada. Já tô pensando em férias de dezembro e janeiro que não virão. Ai, meu Deus. Aí, a Patrícia colocou que já estava com saudade da gente, ó. Patrícia, obrigada. A Andréia tá aí. A Mari tá aí. Boa noite, boa noite. A Andréia é uma querida, uma fono querida que eu amo as lives dela com a Mari. A Gil também. Gil, boa noite. Gente, hoje a gente vai falar de um tema também bem importante, né? Todos são importantes, né? Mas, assim, a gente tem recebido muitas queixas, né, Cissa, sobre esse assunto, né? Por parte das famílias, e eu acho que a gente tem aí uma grande parte aí de mães de adolescentes, então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né? Que é um assunto, né? Essa questão da baixa autoestima aí na adolescência que acaba levando a uma depressão, né? Então, Exatamente. a fala é sua. Mais uma vez, muito obrigada aí por compartilhar aí um pouquinho do seu tempo conosco, tá? Fica à vontade aí. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, gratidão. Fico feliz em falar de um tema que eu gosto, que eu estudo já há bastante tempo, né? Então eu vou me Aham. apresentar. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Silvana, mas eu sou mais conhecida como Cissa Geller. Eu sou psicóloga, formada desde 2007 e há 7 anos eu atendo no consultório com questões de baixa autoestima, questões de ansiedade, depressão, dificuldades nos relacionamentos e sexualidade. E o grande foco do meu trabalho tem sido falar de autoestima. Então, autoestima é algo que se você não tem, eu falo que é igual carro sem combustível, não anda, não vai para frente, né? Não sai do É lugar. E verdade. aí, o que que é autoestima? Eu trabalho com duas versões. A minha versão é que você precisa gostar de quem você precisa acreditar no seu potencial e você precisa se respeitar. E a outra Uhum. versão do que é autoestima é como eu me vejo, é minha visão da pessoa que eu sou, a visão que eu Uhum. tenho do outro e a visão que eu tenho do mundo, deste mundo que eu estou inserido. E a Sim. autoestima, né? Se você tem dificuldades com você, se você não acredita em você, se você não confia em você, você vai ter dificuldades nas situações da vida. E aí a autoestima, como é que ela vai formando? Então, quando a gente nasce, na nossa infância, na nossa adolescência, os nossos pais eles vão moldando a nossa autoestima. Né? Então, as pessoas que estão no entorno, os coleguinhas, os professores, os tios, os primos, essas pessoas são responsáveis por moldar a nossa autoestima, né? Por nos ajudar a gostar de quem nós somos, a nos ajudar a ser independentes, a nos ajudar a ter uma vida melhor. E aí, os pais, eles são responsáveis por gerar, além de essa autoestima nas crianças e nos adolescentes, eles são responsáveis por ensinar autoconfiança, responsabilidade e independência. Então, aquele pai que faz tudo pelo filho, esse filho acaba ficando muito dependente, ele acaba tendo um medo muito grande do mundo e ele vai ter dificuldades de enfrentar situações, às vezes, desde situações pequenas na escola, com colegas no Uhum. dia a dia, até situações que são maiores na sua vida pessoal, profissional. Né? Então, por exemplo, quando a criança ela não consegue se expressar, né? Ela não consegue falar algo, e o pai vai lá e fala por ela, então o pai não está deixando com que ela treine aquilo, ela vai sentir um desconforto, ela vai ter dificuldade? Vai. Mas os pais precisam permitir que ela vá se esforçando, que ela vá fazendo coisas que ela não consegue, mesmo ela não conseguindo fazer de uma forma, que eu vou dizer, perfeita, né? Então, esses pais, toda vez que eles tomam a frente, resolvem pelo filho, pela criança,
eles acabam deixando que essa criança não aprenda. E aí ele fica meio que condicionado a esse pai, a essa mãe, a esse Sim. adulto. A gente tem falado muito Cissa, da questão dos pais, né? E aí eu me incluo nisso, né? De nós permitirmos a criança a construir o pensamento, o raciocínio, para que ele saiba resolver os problemas, para que ele crie a sua independência, né? E isso tudo faz parte mesmo de um processo, né? Não é pura e simplesmente uma coisa que acontece, nasci assim, né? A gente sabe que realmente tem crianças que têm aquele instinto realmente já independente, mas você precisa moldar, tudo você precisa moldar, né? Nem muito ao céu, nem muito ao mar, a verdade é essa, né? Então, a gente Exatamente. entende que a gente tem, na verdade, a gente tem falado muito sobre essa questão da construção, né? De permitir que as crianças construam esse pensamento, essa independência, construam essa responsabilidade que elas. A gente comece a trabalhar essa questão da autorresponsabilidade na criança, né? Do quanto isso é importante, porque e eu acho que isso tudo é um conjunto de características que criam a independência dela e automaticamente ela não fica tão presa, né, a esses detalhes, né? Ela não cria o que a gente chama da codependência também, né? Exatamente. E a criança, como ela está num processo, vou falar bastante de criança porque vai para adolescente, né? Não dá para Sim, falar só do adolescente, porque tem um início. A criança, ela vai ter uma relação muito grande de medo, porque ela está num processo de desenvolvimento e ela não sabe fazer, né? Principalmente as situações quando são novas na vida dela, ela vai ter um medo. O medo é grande. E aí, para ela ter essa autoconfiança, ela precisa estar exposta a esse medo de uma forma segura, mas ela vai enfrentando, ela vai vendo que é possível. Né? Então, uma criança, por exemplo, que tem muito medo de conversar com os coleguinhas na escola, e aí os pais vão mostrando para ela que é possível. E quanto mais ela vai se aproximando disso, ela vai sentir medo. Mas quando ela consegue, ela vai perceber que ela vai conseguir ter uma autoconfiança. Ela vai perceber que é possível, que não é esse medo todo, né? Então, quando o medo é muito grande numa criança, essa criança precisa ser exposta. E a exposta não é jogar ela no fogo, já pedir para ela fazer uma coisa super difícil. Não é nesse sentido. São pequenos passos, né? Primeiro ela engatinha, depois ela fica em pé e depois ela anda. E depois ela corre. Ela não vai começar já a fazer uma maratona. Então é um processo. E muitas vezes os pais, eles, por falta de tempo, por conta do trânsito, por conta do trabalho, do estresse, muitas vezes os pais, eles acabam não tendo paciência de explorar esse processo. Por exemplo, às vezes os pais estão com pressa e eles começam a colocar a comida correndo na boca do filho, porque eles precisam sair correndo para um outro compromisso. E aí a criança não aprende a comer sozinha. E aí enfia a ela roupa vai, pela ela vai perdendo. cabeça, né? Compra aquele sapato mais fácil, que é só enfiar o pé, e aí a criança não tem aquele processo, né, de amarrar o cadastro, aprender a amarrar o cadastro. E isso é importante, porque isso vai trabalhar o desenvolvimento dele, motor, cognitivo, os sentimentos, as emoções. Por exemplo, eu vou contar um exemplo meu. Eu me lembro que quando eu era criança e a gente ia comprar Coca-Cola, o meu tio sempre brigava porque a Coca-Cola estava quente. Só que na minha cabeça a Coca-Cola estava normal. E eu não tinha essa noção de que quente era porque não estava na geladeira. E os pais precisam ensinar isso. O toque sensorial, o que, que é quente, o que é frio, o que, que é morno, o que, que é gelado. Olha, esse leite está quente, esse leite está gelado. Olha, isso aqui Excelente. é áspero, é uma lixa. Olha, isso daqui é macio, como se fosse um flu-flu ou um tapete macio, né? Então, os pais, eles precisam ensinar essas diferenças. Ou, por exemplo, se você colocar o dedo na agulha, vai furar e vai doer. Essa dor é uma dor pequena. Se for uma dor intensa, é uma dor mais forte. Então, muitas vezes, as crianças elas não têm essa percepção. E isso também Uhum. interfere na autoestima, porque ela está convivendo com situações, ela está sentindo coisas e ela não sabe o que é. Ela não sabe definir, ela não sabe dizer. Então, isso é o papel dos pais: apresentar o mundo para as crianças de uma forma calma, tranquila e de repetição. Porque eles Sim. aprendem
com repetição. Não Com adianta você falar, ah, repetição. mas eu já falei uma vez. Não, uma vez não vai funcionar. Você precisa demonstrar várias vezes e você precisa ter paciência. Então, as crianças requerem muita paciência. Então, isso também vai dando uma modelagem nela. Você vai apresentando o mundo para ela e você vai mostrando que ela pode tomar um leite mais quente ou ela pode Sim. tomar um leite morno. Né? E ela vai se apropriando disso. E essas apropriações que ela vai fazendo, vai criando nela uma base de autoconfiança, de poder pedir, mãe, eu quero um leite quente, eu quero um leite frio, ou qualquer outra coisa. De Né? Ou essa saber o água está que muito quer, né? quente. Exatamente, isso também tem a ver com a autoestima. E os pais, muitas vezes, eles não têm paciência desse processo de aprendizagem, que ele é lento. Né? Ele não é um processo que a criança já coloca uma roupa e já está com o processo todo feito na cabeça. Não funciona assim. Essa questão de você, da escolha, de você saber o que é bom para você, de você saber o que fica bem em você, de você identificar os sabores, né? De você saber os lugares que você quer ir. Isso tudo é muito importante, né? Não é agora Sim. aquela criança que você pergunta, você gosta de frio ou de calor? Aí ele olha para a cara do pai, né? Você O que eu gosto, gosta. mãe? É, Né? Pergunta, mãe, o que que eu gosto? que eu gosto? Você gosta de, sei lá, de suco ou de refrigerante? Aí olha para a cara dos pais e não consegue responder, porque ele é condicionado ao que o pai ou a mãe dá e não ao que ele escolhe, né? Ele não tem direito de escolha. E para mim fica muito claro que aquela criança não tem direito de escolha. Ele não sabe escolher, ele não sabe o que é bom para ele, né? Exatamente. E aí, neste processo, os pais também vão ensinando sobre as emoções. O triste, o alegre, o feliz, o porquê que ele está angustiado, porquê que ele está ansioso. Às vezes ele vai fazer um passeio, ou tem a festinha de um amigo, e ele não consegue dormir, ele está ansioso. Então, muitas vezes os Sim, pais veem isso como birra, como manha. Né? E ele está ansioso. Filho, isso que você está sentindo é ansiedade. Você está pensando lá na festinha do Joãozinho, da Mariazinha, que vai ter daqui um mês. Por que é importante ensinar as emoções para as crianças? Porque ele vai começando a perceber as emoções não só nele, como nos outros. Porque o que acontece muitas vezes? Os pais estão tristes, preocupados, estressados, e aí o filho pergunta o que está acontecendo e eles falam que está tudo bem. E aí isso vai confundindo a criança. Então sim. muitas vezes essa criança está se sentindo triste, mas ele vai falar que está tudo bem. Ele está com algum problema, que ele precisa de ajuda porque os pais possam ajudá-lo a resolver, né? Ou até dar dicas, mas ele não consegue se expressar. Então ele vai se sentindo menos, ele vai se sentindo mais cabisbaixo, ele vai se sentindo triste. Isso vai minando a autoestima dele. Ele vai se sentindo meio que inútil, né? Por que eu tô aqui? Qual que é a minha função aqui? Então a criança ela precisa ter contato com as emoções, ela precisa entender a diferença das emoções. Né? E aí quando ela tá com dificuldade, ela não consegue pedir ajuda. E às vezes é uma coisa que os pais podem fazer, não é que vai fazer por ela, mas está ali junto. Por exemplo, tirou uma nota baixa. Então, quando o boletim, ele geralmente é um problema. Quando a Uhum. criança tira Nossa, notas nem fala. vermelhas, ela já começa a sentir ansiedade, ela já começa a sentir angústia, porque ela sabe que ela vai chegar em casa com aquele boletim e ela vai ser reprimida. E aí, como Sim, é que eu vou trabalhar a autoestima dessa criança? Eu vou mostrar para ela que de fato ela tem algumas dificuldades, em vez de eu colocá-la de castigo, dizer que ela é burra, dizer que ela é feia, que ela não consegue fazer nada, porque isso eu estou minando a autoestima. Eu vou pegar sim. na mão, eu vou ver qual que é a dificuldade. Vem cá que nós vamos estudar juntos, nós vamos trabalhar nessa matéria, já que você não está conseguindo. E isso eu vou fazendo com que ele tenha uma autoestima mais fortalecida. Ele sabe que ele pode contar comigo. Eu não vou fazer por ele, mas eu estou aqui para ajudá-lo nas dificuldades. Então, esse é um processo que É os pais vão trabalhar o moldando aí. diálogo, né, Cissa? Outra coisa que a gente tem batido muito nessa tecla também, né? Trabalhar o diálogo, sobre os combinados, né? É, tirou uma nota vermelha, então, e existia um combinado antes, esse combinado tem que ser refeito, né? Ele tem que ser refeito porque o que a gente tinha combinado antes não deu certo, então agora a gente vai ter que rever esse combinado, porque eu costumo dizer o seguinte, né? Eu sempre converso com meu filho tem 13 anos, né? Toda ação negativa gera um resultado negativo. Então, você precisa pensar antes de você fazer determinada coisa, porque vai ter uma consequência.
E aí a resposta disso é o quê? De repente, a gente rever os nossos combinados e pode ser que não fique muito confortável para você. Então, essa questão do diálogo é sempre muito importante, né? A gente sempre reforça muito isso também nessas lives que a gente tem feito. E precisa ser muito claro, né? Precisa ser muito objetivo. Você não pode dizer para a criança Cissa? tá errando. O que ele não consegue fazer? Então, não pode ser algo muito genérico. Você não pode falar para a criança de uma forma que ela não consegue entender exatamente onde ela está errando ou o que ela precisa melhorar. Precisa ter um diálogo Sim, muito assertivo, precisa ser muito claro, né? Muito objetivo, porque a criança ela não vai entender, ela não tem a visão e a percepção que os adultos têm. Então a conversa sim. precisa ser uma conversa muito clara. Não adianta o pai falar assim, eu estou triste com você. Eu preciso validar com ele qual foi o comportamento que ele fez errado e o que eu espero dele. Né? Eu estou triste Exatamente. com você, porque nós combinamos que você ia entrar da rua às 9 e são meia-noite e você ainda não entrou e entrou barrento, entrou brigando, entrou. Né? Então, a gente Isso, tinha combinado que você ia jogar futebol e que você ia entrar às exatamente. 9. Então, eu estou triste porque você quebrou um acordo que a gente fez e a gente tinha combinado. E você disse que entraria às 9. Não adianta só falar, eu estou triste com você. Né? Ou você sempre como é que fala? Você sempre me, não é desabona, você sempre me decepciona. O que que eu estou fazendo que estou te decepcionando? Eu preciso saber, porque senão eu não consigo mudar meu comportamento, eu não consigo mudar o que eu estou fazendo de errado. Né? E eu não consigo mudar o nosso combinado, porque às vezes esse combinado também não é bom para E mim. essa palavra é uma palavra muito. E essa palavra é uma palavra muito dura, né? Se você falar assim, você me decepcionou. Eu acho assim, Sim. pelo menos para mim, como uma pessoa adulta, ficaria muito triste de ouvir alguém falar que eu decepcionei. Você imagina uma criança. E aí ela não sabe o que, né? E aí o que, que acontece com pais que são muito agressivos? Eles vão minar a autoestima dessa criança e essa criança ela vai tender a mentir, a enganar, a esconder. Por quê? Ela sabe que ela vai Exatamente. apanhar, que ela vai ouvir que ela é burra, que ela é feia, que ela não faz nada certo, não posso confiar em você. E aí essa Uhum. criança, quando ela lida com os pais muito agressivos, ela começa a ter esse comportamento de mentir, de enganar, de esconder, porque ela sabe que se ela falar a verdade, vai vir chumbo grosso por aí. E aí ela Sim, se sente incapaz. Né? Ela se sente incapaz de lidar com aquela situação. Às vezes ela tem, vou dar um exemplo aqui, ela tem muita dificuldade em matemática. Ela tem dificuldade, ela não consegue aprender mesmo. E aí toda vez que ela pensa em chegar no pai com esse boletim, o pai fala, né, de uma forma muito agressiva, deixa de castigo, é muito grosseiro. Você tem que tirar 10 porque você não faz outra coisa, é a sua obrigação. E aí essa criança começa a mentir, porque ela não consegue lidar com essa situação, ela não consegue aprender, ela está com muita dificuldade e ela não tem outra escapatória. E isso vai minando a autoestima dela, porque ela vai se sentindo inútil, ela vai se sentindo desajeitada, que ela não tem jeito, que ela é burra mesmo, e ela vai levar isso para a adolescência e para a vida adulta. Então sim, isso é sim. muito comum. Os pais exigem muito, mas por um outro lado não dão apoio e E não uma coisa que falam eu o que eles percebo precisam tam... mudar. e uma coisa que eu percebo também, Cissa, é que quanto mais os pais rotulam, os pais cobram de uma forma agressiva, mais perfeccionista a criança se torna. E isso também não é positivo, né? Porque ela começa a tentar atingir algo que não é alcançável, né? Nada nunca vai estar bom para ela. Ela vai sempre querer fazer mais e mais e mais, e aquilo nunca vai estar bom. E ela entra naquele círculo vicioso de que eu não sou bom no que eu faço. Eu não consigo agradar os meus pais, né? Ela começa a se preocupar com a questão do agradar, né? Eu tenho que agradar os meus pais, eu não posso entristecer os meus pais, né? Porque na cabecinha deles é assim que funciona. Então, e Não, eu não aí vou ser amado. senão Se eu eu não não vou ser agradar meu pai, eu não vou ser amado. amado. Exatamente, né? Não vou ser aceito. E cresce com isso, né? Leva isso para a vida. Exatamente.
Então, realmente é preocupante isso. É o diálogo, mas é o diálogo de forma gentil, né? De forma firme, tentar buscar esse equilíbrio, né? De forma firme, mas gentil, e não de forma agressiva, né? Exatamente. E aí tem o outro lado, né? Que é o contrário dos pais que são os agressivos, esses pais que são, vou falar os cobradores, os pais que são acolhedores, eles vão fazer essa criança ou adolescente a ter reflexão, a buscar conversa, a dizer o que está pensando, o que está sentindo, a tentar negociar. Então, os pais acolhedores, eles não vão ser não vão ter esse olhar de uma pessoa extremamente brava ou de um monstro, né? Que eu não posso piscar que eu já estou Sim, errado. Então, o pai acolhedor, ele vai criar esse momento de comunicação, de conversa, de apoio. Eu posso estar errado, mas eu vou contar com você e você vai me auxiliar. Você vai me isso. ajudar a que eu não erre de novo. Você vai me ajudar a que eu consiga fazer o que eu não consigo. Então, os pais acolhedores, eles vão dar mais fortalecimento para essa criança e esse adolescente. Então, eles vão ser parceiros. Não é que eles vão ser amigos íntimos, mas eu sei que eu posso contar com meu pai. Eu sei que eu estou com dificuldade e eu vou poder dizer para ele, por pior que seja a minha dificuldade, ou por menor que seja, eu sei que eu tenho com quem contar. Então, é bem Sim. diferente dos pais que são agressivos, que são mais exigentes, que são mais que a gente acaba temendo, né? A gente tem medo. Imagina, meu pai, nem pensar. Não é É bem respeito, é diferente. medo, né? Uhum. E aí, esses pais, os acolhedores, eles vão gerar nessa criança e nesse adolescente segurança, bem-estar, satisfação, confiança. E aí, é isso que vai fazer com que a nossa autoestima seja elevada. É isso que vai fazer que eu acredite, que eu goste mais de mim, que eu me respeite. Porque eu sei que dentro da minha relação familiar, eu tenho esta abertura para dialogar, para conversar, para me expor, né? Eu tenho essa abertura. Isso é bem interessante. Não, ótimo. Eu acho que a gente. Deixa eu só. Perdeu alguma coisa aqui em cima. A Mari fez um comentário. Sim. Como a autoestima é importante para as aquisições. É só a Mari que colocou. E realmente, né? Porque você precisa fazer escolhas, né? Então você precisa estar bem para você saber o que escolher, para você ser assertivo nas suas escolhas. Então, para isso, como é que você, se você não tem uma autoestima elevada ou minimamente equilibrada, digamos assim, como que você consegue fazer uma escolha assertiva, né? Não consegue. Eu falo que você já entra em campo de cabeça baixa. Sabe aquela pessoa que já entra Para com perder, né? derrotado? Ele já entra em campo já acreditando que já perdeu. E aí vai perder mesmo, porque ele não tem, eu vou falar energia, ele não tem o Uhum. acreditar nele que é possível. Por mais difícil que seja o jogo, e talvez a intenção nem seja só ganhar, né? Eu vou falar ganhar experiência, mas ele já vai entrar como derrotado. E aí fica difícil. Fica difícil porque ele não vai ter a confiança nele, ele não vai acreditar que se ele se esforçar, se ele se dedicar no treino, mesmo ele não tendo muitas condições, ele vai conseguir. Uhum. Tem um filme que é bem legal que se chama Desafiando os Gigantes, se eu não me engano é isso. E Nossa, esse filme é tem um menininho que é sensacional. tipo tem um menininho que é tipo, acho que zero à esquerda. E aí o treinador, não tenho certeza se é bem esse filme, mas eu acho que é. O treinador, tipo, ele joga as bolas tudo errada, nunca acerta no gol. E aí o treinador olha para ele e percebe que ele tem dificuldades. E eles começam a treinar, começam a ver qual é a dificuldade, começam a treinar intensamente. E aí no Isso. jogo, acho que principal, no jogo mais importante, ele tipo, tá na mão dele para decidir o jogo e ele consegue. E ele era uma criança que ninguém acreditava nele, ele não tinha incentivo, ele não tinha esse olhar. Você tá errado, mas se a gente treinar e se a gente realinhar, você vai conseguir. Então é Sim. isso que a autoestima faz. Então quando você olha para uma criança, para um adolescente, você começa a moldar a autoestima dele, ele vai começar a perceber que ele tem falhas, e todo mundo tem, mas que se ele treinar algo, se ele começar a fazer uma mudança nos nossos pontos a desenvolver, porque todo mundo tem coisas a melhorar, que são as nossas falhas, os nossos erros, né? Então, se a gente começar a trabalhar naquilo que incomoda a gente, o que deixa a gente chateado, a gente vai ter um bom resultado.
E aí, isso é um pai acolhedor. É um pai que Uhum. consegue olhar como esse olhar desse treinador no filme e consegue dialogar, consegue cooperar, consegue ajudar essa criança a produzir coisas que ela não consegue produzir, a abrir a criatividade dela, né? Ela consegue ter mais responsabilidade, iniciativa, ela consegue expor ideias, porque um pai opressor, a criança ela não vai expor. Ela não vai dizer uma ideia dela. Ela vai ficar toda já. Ela já tem um não. Ela vai ficar presa com o não. Ela não vai querer enfrentar esse pai. E quando eu falo enfrentar, não é que é ir para cima, não. Mas é de Uhum. dizer alguma ideia, de tentar negociar, de tentar discutir, de dizer por que ele está com dificuldades. Então, o pai opressor, ele não vai permitir que essa criança consiga expressar qual que é a dificuldade dela. E Cissa, falando sobre agora a questão da beleza, né? Que eu vejo que é uma coisa que incomoda muito eles também, né? Principalmente nessa fase de escola, né? Onde eles acabam recebendo muitos apelidos, né? Por causa dos coleguinhas, essa fase de espinhas, né? E aí é um momento muito crítico, né? Eu até brinco que eu falo que para as meninas é mais fácil porque esconde com uma maquiagenzinha, né? Para os meninos não tem como, né? Vai ficar com aquele rosto todo manchado mesmo, não tem como fugir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse aspecto, né, da beleza, né, nessa idade. Algumas pessoas acreditam que ter autoestima elevada é ser bonito fisicamente nesse padrão da mídia, né? A mídia exige Sim. um padrão e isso não é ter autoestima elevada, tá? Isso, Uhum. você se sentir bem com você é importante, mas você não precisa ter um padrão de um corpo perfeito que a mídia vende. Os adolescentes, eles sofrem muito, principalmente os meninos com essa coisa da espinha, da voz que muda e todo mundo fica já Isso, falando, e aí já nossa. é homem, né? Já não É. pode mais brincar de carrinho, não pode, né? Tem que levar a sério. Isso é muito difícil quando não é tratado de uma forma mais natural. Muitas vezes os pais precisam explicar esse processo para os adolescentes, que o corpo vai sofrer transformações, precisa falar de sexualidade, até para a gente prevenir aí uma questão de abuso sexual, precisa Sim. falar do tom da voz que vai mudar, precisa falar das espinhas, e muitas vezes também ajudar esse adolescente, muitas vezes levar no dermatologista, trabalhar a alimentação. Né? Tem muitos adolescentes ou crianças, outro dia eu estava vendo uma história de um menino que ele tinha acho que menos de 10 anos, ele já estava com o triplo do peso que deveria ter. Né? E os pais não tinham uma boa alimentação, eles não estavam preocupados. Né? Sim. Então, de também ajudar essa criança, porque se eu estou tentando fazer um regime, eu tenho 10 anos ou 12, e todo mundo em casa come loucamente, gente, eu não vou conseguir. Né? Claro, Precisa ter claro. esse apoio, a família precisa apoiar. Então, levar no médico, tem toda essa coisa de passar o protetor, ver qual que é o melhor protetor com o dermatologista, melhorar a alimentação, comer mais legumes, comer mais frutas, de repente ir numa nutricionista, né? Se importar com esse adolescente. É uma fase que vai passar, a fase das espinhas. E todo mundo vai ter, não é só ele que tem espinha, né? Então, os pais Uhum. precisam reforçar e dar apoio para ele, que não é o fim do mundo. Mas eu estou aqui, Sim. estou te apoiando, vamos no médico, vamos passar remédio, vamos, né, se for o caso de remédio, vamos passar o protetor, vamos mexer na alimentação, evitar comer tantas porcarias ou coisas gordurosas, porque vai ajudar a ter mais espinhas. Então, o apoio dos pais é extremamente importante para que esse criança e esse adolescente tenha uma autoestima elevada. A Né? A Mariana orientação dos Baltazar, pais. isso, a Mariana Baltazar, ela colocou aqui, né? E na criança, meu filho tem 4 anos e já sofre, porque diz que tem orelha grande e cabelo duro. Mariana, deixa eu dividir com você uma situação e a Cissa depois complementa. Ah, peraí, ela colocou também outra coisa. Eu acho que as crianças estão muito preocupadas com a autoestima em relação ao corpo, cabelo. Vejo no meu filho e na minha sobrinha. Então, Mariana, deixa eu dividir uma situação com você, que eu passei com meu filho um tempo atrás. Hoje ele está com 13, né? Mas já tem um tempinho, já eu acho que ele estava com 10 quando aconteceu isso com ele. E aí depois a Cissa pode complementar. O meu filho, ele tem o cabelo também bem sarará, porque
na minha família. A minha família é bem misturada, então o cabelo dele é bem sarará mesmo. Meu pai é descendente de índio, então meu filho é bem moreno, já puxando para o negro, e nasceu com cabelo bem crespo. E aí, na escola, né, começaram a mexer com o cabelo dele. E ele tem uma sobrancelha muito larga, muito larga. E aí começaram a implicar com a sobrancelha e com o cabelo dele. E aí ele chegou em casa, muito revoltado, muito nervoso, porque mãe, falaram que eu tinha cabelo, que eu tenho cabelo grande, que eu sou monocelha. Aí eu olhei para ele e falei, mesmo, meu filho? Eu falei, então, passa a mão no seu cabelo. Aí ele, mãe, eu tô falando sério. Eu falei, então, eu também, passa a mão no seu cabelo. Aí ele foi, passou a mão no cabelo. Eu falei, seu cabelo é liso? Aí ele ficou assim, olhando para mim. Não. Eu falei, então, olha seu rosto no espelho. Sua sobrancelha, olha o formato da sua sobrancelha. Sua sobrancelha é grossa, é larga, sim. Ela quase emenda aqui na frente. É o formato de uma monocelha. O que eu quis dizer para ele com relação a isso? Eu quis mostrar para ele que essa é a realidade dele. Ele realmente tem o cabelo crespo e não tem problema nenhum dele ter o cabelo crespo. A sobrancelha dele é larga e ele não tem que fazer mudar a sobrancelha dele para agradar a ninguém. Ele é assim, ele nasceu assim. Entende? E agora, isso tudo foi o quê? Na base da conversa. Eu mostrei para ele que ele é assim, que não tem problema nenhum, que aquilo é coisa de criança, que quanto mais ele se irritasse e valorizasse aquilo, mais as crianças iam implicar. Então eu falei para ele, meu filho, quando eles falarem isso com você, você simplesmente faz assim, ó. Só isso, não discute, não fala nada. Você dá um sorrisinho, ó. Faz assim para eles. Valeu. Isso aí realmente. Meu cabelo é Black Power. Assume. Assume. É a melhor coisa que você tem a fazer. E aí ele seguiu o conselho e fez. E foi só uma vez. Foi só uma vez. Ele simplesmente chegou na escola, implicaram, e ele falou que levou na brincadeira, concordou e não mexeram mais. E ele, assim, ele não tem problema nenhum com ele, muito pelo contrário, entendeu? Ele tem, assim, com relação à beleza dele, eu acho até ele muito vaidoso, sabe? Agora ele veio com uma história de que vai deixar o cabelo crescer pro alto, que vai cortar só do lado. Falei, misericórdia, né? A visão não vai ser nada favorável. Mas para você ver como que ele já está enxergando isso como uma brincadeira. Né? Ele já está olhando de uma forma positiva. Né? Ele não quis raspar a cabeça, ele não quis usar uma touca, usar um boné, se esconder, ele não quis fazer nada. Então, isso, você simplesmente mostrar a realidade, você não tem que esconder. Se eu sou negra, eu sou negra, entendeu? Eu sou negra e acabou, não tem que falar assim, não, você é morena, não, você é negra. Não, você é branca. Não, é isso, sabe? Seu cabelo não é liso, seu cabelo é crespo, sabe? Eu acho que a verdade ela tem que ser dita. Eu acho que isso e isso tem que estar muito claro para nós primeiro, porque quando isso está claro para a gente, né, para a criança principalmente, é mais fácil dela encarar isso e saber se defender. Agora, é muito complicado quando as mães entram naquele processo que você falou no início de querer acolher, super proteger, aí a criança não sabe se defender. Aí acontece o quê? Aquele monte de mimimi no grupo das mães. Ah, porque eu gostaria de pedir a gentileza da mãe do fulaninho conversar com o fulaninho porque ele está fazendo bullying com a minha filha. Então, tudo é o que? É a conversa, é o diálogo, é o que a gente vem pregando nesse circuito de lives desde quando a gente começou. É a conversa, sabe? É a parceria da família com a escola, com os cuidadores. É isso que a gente precisa. O dia que a sociedade conseguir se conscientizar que a gente consegue resolver os problemas com um simples diálogo, a gente vai conseguir
viver de uma forma muito mais tranquila, sabe? Então, assim, Mariana, o meu conselho para você é: converse com seu filho e mostre para ele que ele é lindo do jeito que ele é, que ele é perfeito, que ele é do jeito que ele é. E ele, mais do que ninguém, precisa se aceitar e se amar. E Cissa, se eu estiver errada, você pode me É corrigir isso em rede mesmo. nacional. Não, é isso mesmo. Na verdade, as crianças muitas vezes, vou falar as crianças, elas não fazem isso por maldade. Tem uma comparação, né? As crianças aprendem por repetição e tem a questão da comparação. Então, na cabecinha delas, tudo é igual, até porque elas não têm essa diferenciação. Por isso que a gente precisa ensinar a diferença do quente, do frio, do vermelho para o amarelo, do verde para o branco. Porque se a gente não ensina, eles vão achar que tudo é igual. Que tudo Sim. é a mesma coisa. Da mesma forma que eu achava que Coca-Cola, para mim, estava normal, não Fora da estava fria, não estava geladeira quente. e É fora da geladeira e sem ir para a geladeira era a mesma coisa. a mesma coisa. Então, quando a gente ensina para as crianças que ele é diferente, isso não é só para quem a pessoa tem o cabelo preto, né? Ou o cabelo enrolado. O branquelo, vou dizer assim, também sofre. Ah, o alemão, né? Não Sim, sei o quê. Então, e aí você precisa mostrar para essa criança, vou falar da criança que precisa de um protetor solar. Ele precisa passar um protetor solar porque ele é muito branquelo e ele se expõe ao sol e ele se queima mesmo, ele fica vermelho e todo mundo fica zoando com as bochechas vermelhas. Mas sim, essa criança é uma criança branquela, é uma criança branca. E ela não é igual a outra criança. E quando a gente ensina isso para os nossos filhos, eles conseguem se defender. Né? Então, se exatamente. a criança está sofrendo bullying, eu, como pai, eu preciso ensinar a minha filha, não é ir para cima do outro, não é dar pancada no outro, Isso, mas eu preciso ensinar exatamente. ela a se defender do bullying e ela se perceber, ela conseguir olhar, ela gostar de quem ela é, do jeito que ela é, e ela não tem que ser igual ao coleguinha. Até porque o pai e a mãe do coleguinha não é igual, e nós não somos iguais. E aí a gente muitas Isso. vezes ensina sem querer que a criança e o adolescente façam uma comparação que eu chamo de uma comparação injusta. O que é uma comparação injusta? É comparar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Né? Por exemplo, uma laranja com a maçã. Embora são frutas, são diferentes. Né? Então, quando a gente não ensina essa diferenciação, muitas vezes a gente acaba se julgando, se autocriticando o tempo todo, fazendo Exatamente. comparações erradas e a gente se sente o quê? A gente se sente péssima, a gente se sente fora do lugar, a gente se sente que nunca é bom o suficiente. E Isso. isso vai minando a nossa A gente se autoestima e ela vai sente ficando fora do baixa. grupo, a gente se sente fora do grupo, é onde acontece a questão da criança se isolar, né? Então, tem uma pessoa aqui, Luiz Fragas, colocou aqui, que cadê? A formação familiar hoje está muito difusa na questão de educação. Eu super concordo com ele. É exatamente isso, sabe? Porque junta essa questão que você falou da falta de tempo das pessoas, as pessoas querem fazer tudo no ritmo muito acelerado, não tem tempo para conversar, não tem qualidade de tempo, que é outra coisa que a gente já falou aqui nas lives. Então, tá tudo muito atropelado, sabe? Aí quando você vê uma coisa que era pequenininha que você podia ter resolvido, virou um problema gigante debaixo dos seus olhos dentro da sua casa, Exatamente. sabe? Exatamente. Tudo por E falta de aí quê? Por falta de uma conversa, às vezes. E aí, sempre que o pai ou a mãe for elogiar essa criança, esse adolescente, precisa ficar muito claro esse elogio que é em relação à pessoa. Né? Então, eu fico feliz por você, eu fico feliz que você se esforçou e você tirou uma nota boa. Eu não posso ficar feliz só pela nota, porque quando eu fico Sim, feliz pela nota, eu estou ignorando o esforço dele, estou ignorando a pessoa dele. E o elogio exatamente. é sempre nesse sentido, para que a criança se sinta amada. E quando eu elogio ela, ela vai tender a fazer aquilo outras vezes. E ela vai criando o quê? Mais confiança em si mesma. Então ela Sim, vai percebendo que é possível caminhar daquela forma, porque ela entendeu que aquilo é bom tanto para ela como para o outro. Agora, quando os pais, eles ficam o tempo todo na crítica, né? Eles não conseguem observar aquele comportamento positivo, só vê coisa errada nessa criança.
essa criança e esse adolescente vai se sentir para baixo. Ele vai se sentir mal, porque ele pode fazer N situações e é sempre reforçado, é sempre olhado o que ele fez de errado. E ele está emitindo outros comportamentos, ele está acertando em outras coisas, mas o reforço é sempre naquele sentido de que você não consegue, de novo, você errando isso. E os pais, em vez de auxiliar, já que ele está errando 10 vezes a mesma coisa, reforçam que de fato ele não consegue e não ajudam esse adolescente ou essa criança a melhorar nessa dificuldade. Então, Sim. essa percepção ela precisa estar muito aguçada em relação à criança e adolescente. Não adianta eu falar que você está errando, que você não sabe fazer. Eu preciso te ajudar a melhorar isso. Eu preciso te dar as ferramentas. Eu não vou fazer por você, mas eu preciso te dar as ferramentas, eu vou conversar com você para que você entenda aonde está o erro, aonde está a questão. A Mariana colocou aqui que ela acha que eles são muito pequenos, né? Cadê? Que ela acha eles muito novos para terem já essa percepção, Cissa. Deu uma travada aqui, tá me ouvindo? Agora sim, agora Voltou sim. agora. Voltou. A Mariana Baltazar, ela disse que acha que eles são muito novos para já terem essa percepção. Só que isso, às vezes não, eu vou me arriscar até a falar, Mariana, que na maioria das vezes isso acontece e a culpa é dos pais. Sabe por quê? Porque faz determinados comentários, faz determinadas comparações na frente das crianças. Então, elas já crescem com essa coisa da comparação, do rótulo, né? Então, escuta o pai ou a mãe criticando alguém, comparando alguém, e eles repetem. Por quê? Porque criança é espelhamento, ela repete comportamento de pai e mãe, não tem jeito. Então, eu acredito muito nisso, que por isso que está começando tão cedo, porque a gente não tem tido cuidado com o que a gente fala na frente das crianças. E aí eles acham que é normal. Meu pai e minha mãe falam, por que eu não posso falar? Né? Minha mãe e meu pai fizeram isso, por que eu não posso fazer? E com isso, repetem o comportamento. Na verdade, eu gosto de transformar culpa em responsabilidade. Eu acho que culpa é uma palavra muito pesada. Mas quando eu não tive uma Oi, Cissa, travou de novo. travadinha, Travou. sim? A sua Então, imagem está quando eu congelada ainda. tá. Agora Quando sim, eu não voltou. voltou. Quando eu não tive uma boa educação na minha infância através dos meus pais, se eu não me esforçar para ser um bom pai, uma boa mãe, se eu não tiver tempo, né? Se eu não tiver dedicação, porque não adianta. Se você não quer ter trabalho, então não tenha filhos, porque exige. É um ser que depende de Exatamente. você, pequenininho, E e eu ele falo a precisa ser mesma coisa. moldado. Ele precisa ser moldado. Isso. Então, quando eu não tive eu vou falar, essa educação na minha casa, esse carinho, essa atenção, eu vou ter que me esforçar mais para fazer isso para o meu filho, para poder criá-lo para o mundo, porque esse é o papel dos pais, né? Essa é a minha concepção. Se alguém tiver uma outra Sim. filosofia, pode me dizer. O papel dos pais é proteger, educar, criar esta criança, esse adolescente para o mundo, para que esteja no mundo, né? Então, é ensinar os valores, o que é certo, o que é Sim. errado. E as crianças, elas têm um tempo para aprender, principalmente os valores. Depois de uma certa idade, o que ela entendeu, está entendido, fica meio que congelado. Então, mais ou menos até os 8, 9 Sim. anos, ela vai aprender muitas coisas. E esses conceitos vão se tornar mais enraizados nela. Então, é a fase que eles mais precisam de ajuda, de orientação. E a gente precisa apresentar o mundo para a criança. Então, eles começam a aprender também pela coisa de distinguir. Então, você mostra a lua. E aí ele vai achar que a lâmpada também é lua. Ele começa a comparar as coisas e aí você precisa distinguir. Não, a lua é a lua, é Isso. diferente da lâmpada que eu acendo. E quanto mais você vai apresentando o mundo para essa criança e você vai validando coisas nele, inclusive sentimentos, emoções, comportamentos, a conversa, isso vai fazendo que ele vai desenvolvendo uma melhor autoestima. Então, mostrar para ele que de repente uma coisa difícil, ele pode começar por um outro caminho.
Ele não vai começar correndo já, ele precisa de todo um desenvolvimento. Então, às vezes a gente quer, né? Às vezes a gente começa algo Sim, e a gente já quer, eu vejo muito isso nos adultos. Ah, mas eu não consigo fazer porque nunca tá bem feito. Não vai tá. Se você fizer uma vez, não vai estar bem feito. Você precisa treinar, precisa de prática. Então, muitas vezes as crianças também têm essa ansiedade. Elas fazem umas coisas e elas já desistem. E aí é a minha hora de eu chegar lá e falar: filho, você está ansioso, percebo que você está nervoso, você está sem paciência. Calma, respira, vamos fazer de novo, vamos tentar fazer de outra forma. E aí você vai isso, buscando jeitos que ele vai conseguindo fazer e ele vai falar: poxa, consigo. Mas eu preciso mostrar para exatamente. ele que ele está nervoso, que ele está com raiva, que ele está agitado, e assim, ele não vai conseguir fazer, ele não vai conseguir executar. Vamos imaginar que são bloquinhos de montar, que ele tem que, né, vai subindo e toda hora que ele vai tentando, cai. É o nosso E aí papel, né? ele precisa entender que eu tô ali para apoiá-lo, e ele precisa se reconhecer o que ele está sentindo no corpo dele e que isso está atrapalhando dele conseguir executar. E aí talvez vai cair tudo e a gente recomeça de novo, e aí vai cair tudo e a gente recomeça de novo, e vai cair tudo e aí ele vai conseguir. Vai chegar uma hora que ele vai ter a percepção de não deixar mais cair lá o castelinho dele. E é Sim. isso que a gente vai fazer, né? A gente vai dar esse apoio, né, nos bastidores para que ele possa fazer, para que ele possa perceber. Muitas vezes as pessoas não percebem que estão nervosas, que estão ansiosas, que estão com raiva, e aí a gente não consegue executar nada, mesmo você sendo bom naquilo. E é esse o papel dos pais. É isso que eu ia falar. Mas para isso, os pais precisam entender, né, que é preciso exercitar a paciência. Não tem outro caminho. Dedicação e paciência, porque não cresce sozinho. Né? Exatamente. Se você compara, e aí é uma comparação bem complicada, mas se você compara crianças que teve bastante incentivo, e o incentivo não é só a fala, é o carinho, é o estar perto, é estou com você, é o Sim, segurar na mão. Com uma criança que ela foi criada mais, vou dizer, sozinha, vou dizer, mais independente, que teve que se virar sozinha, elas têm uma percepção do mundo diferente. com certeza. Né? Então, elas têm aprendizados, elas têm vivências diferentes. Então, as crianças precisam muito de abraço, de carinho, de escuta, de toque físico. E isso Sim, faz com que o desenvolvimento dela, para adolescente, para adulto, né, faz com que ela seja melhor com ela mesma, faz com que ela tenha uma melhor autoconfiança, que ela seja responsável. Por exemplo, quando a criança tem um irmãozinho e a mãe pede para ela, né, olha, segura o teu irmãozinho que eu vou tomar banho. E aí, quando a mãe volta, que bom que deu tudo certo, que você segurou, você cuidou, ele começa a se sentir mais responsável, ele começa a entender que ele precisa, de alguma forma, né, não deixar cair ou não machucar o irmãozinho que está sobre a responsabilidade dele. é Então, validar aquela ação, né? cada pequeno gesto, cada pequeno comportamento que ele vai fazendo, e você vai dando pequenas responsabilidades. Agora, você não pode dar uma responsabilidade gigante que ele não vai dar conta. E aí ele vai se frustrar, ele vai se sentir mesmo mal. Sim. Ai, nosso tempo está acabando, né? Já, né? Já deu tempo. Ai, é tão gostoso, é uma pena que passa tão rápido, né? Se deixar, a gente fica aqui até. Eu falei que em breve, quando eu tiver 10 milhões de seguidores, a gente vai poder ficar aqui 10 horas, entendeu? Ai, muito bom, Cissa. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Ainda a gente tem 2 minutinhos aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. É, eu vou aproveitar só para falar rapidinho para quem entrou agora, tá? Esse é o programa Escola de Paz, tá? A gente está no circuito aí. Essa é mais uma live orientativa. O programa Escola de Paz é um programa voltado para acolher, orientar, né, e direcionar pais, né? Famílias, escolas, educadores, criadores, cuidadores, né? Todos que estão envolvidos no cuidado com a criança, né? Com um objetivo único que é cuidar daquela vidinha, né?
Então, eu e a Mariana, que é minha parceira nesse projeto, a gente esbarrou em alguns atendimentos, em algumas questões aí nos nossos atendimentos, e a gente chegou à conclusão que o que faltava era a orientação. Então, a gente se juntou aí a uma gama de profissionais de ponta e grandes parceiros nossos, e a gente tem feito esse circuito aí toda semana, trazendo esses profissionais para falar um pouquinho aí desses temas atuais, que são questões, né, que são os nossos problemas no dia a dia. Então, muito obrigado a todos, muito obrigada, Cissa, mais uma vez, né? Você já viu que o pessoal adora quando você vem, né? Já Fico sentiu aí feliz. o acolhimento, né, da galera. Então, pessoal, a live vai ficar gravada. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança, né? Eu sempre gosto de agradecer a confiança, porque se ficaram com a gente, né, Cissa, até agora, é porque confiaram nas nossas palavras, né, no nosso trabalho. E mais uma vez, obrigado pelo carinho, tá? De todos. E Cissa, gratidão também por tanto conhecimento aí, tanta partilha maravilhosa com a gente, tá bom? Muito obrigada. E eu quero dizer uma coisa para finalizar. Peçam ajudas. Ninguém nasce pai, ninguém sabe ser pai, né, ou mãe. Então peçam ajuda. Existem muitos profissionais especializados. Então peçam ajuda. Não fiquem aí sofrendo sozinhos. É possível sim criar filhos para o mundo, né? Não é para ter um mundo melhor, mas para deixar filhos melhores para o mundo. Eu acho Isso, que essa é a grande exatamente. sacada. Se você ensinar algo para o seu filho e ele levar isso para o resto da vida dele, qualquer coisa que seja, né, desde um respeito ao mais velho, seja lá o que for, ou tratar bem qualquer pessoa, independente do dinheiro, do status, da cor, da raça, da língua, né? Se Sim, você ensinar algo para o teu filho e levar isso para o mundo, é a sua mensagem que fica no mundo. É isso que vale a pena. Então, não sofra sozinho, peça ajuda para profissionais habilitados para ajudarem, profissionais que isso, têm conhecimento, né? E não fiquem sofrendo sozinhos. Eu acho que essa é a grande dica. Começa, tá tendo dificuldade na criação do teu filho, busque ajuda. E o seu isso filho vai te mesmo. agradecer eternamente. Não vai Com ter preço que certeza, pague essa gratidão. É isso. com certeza. Gente, muito obrigada. Boa noite para todos. Um beijo grande no coração de vocês. Cissa, beijos para você. Eu sei que você também já está indo Beijocas. correndo para outra live. Então, quem não está seguindo a Cissa ainda, entra lá, Cissa, fala aí seu canal, porque eu sempre troco. É arroba Cissa Geller, Cissa Geller PC e tem o arroba sexo assertivo. Isso, então sigam a Cissa lá também, tem várias dicas. A página dela é muito interativa, muito bacana, então aproveitem, tirem dúvidas lá no direct dela e corre lá que ela tem uma live também bem bacana daqui a pouquinho. Então, um beijo no coração de todos e muito obrigada, tá? Quem não assistiu e entrou Beijocas. agora, a live vai ficar gravada, tá bom? Beijo. Tchau, Beijos. Tchau. tchau.